Você já reparou que muitas vezes aquelas lâmpadas de enfeite de Natal, todas bonitinhas e coloridas, acontece eventualmente de apagar um conjunto? Por exemplo, quando queima uma daquelas lâmpadas, pessoal, é muito comum que se apague um conjunto, umas 10 delas, por exemplo. Por que isso acontece? Isso acontece porque aquelas lâmpadas estão associadas em série. O assunto da aula de hoje é exatamente esse. Eu sou o professor Marcelo Boaro, nós estamos discutindo na eletrodinâmica o assunto associação de resistores em série. Nós temos diferentes maneiras de associar resistores. Pode ser em série, pode ser em paralelo ou associação mistas. Esses assuntos virão na sequência. O assunto da aula de hoje é exclusivamente a associação de resistores em série. Nós vimos já as leis de Ohm nas aulas passadas, né? Primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm. A gente sabe o que é um resistor, que você tem, por exemplo, um resistor no chuveiro elétrico, no ferro de passar, numa chapinha de cabelo. Você tem uma churrasqueira elétrica, são exemplos de resistores, é ou não é? Que possuem aquela característica física que é a resistência elétrica. Hoje nós vamos pensar o seguinte: se nós pegarmos um conjunto de lâmpadas, por exemplo, para ligá-las num circuito, o estudo de circuitos elétricos, gente, já adianta você, é extremamente importante dentro da eletrodinâmica. Nós faremos com muito cuidado nas próximas aulas. Tudo bem? Então, se nós pegarmos, por exemplo, 3 lâmpadas, pessoal, imaginemos que eu tenho aqui 3 lâmpadas e eu vou ligar uma na sequência da outra, tá? Eu falo lâmpadas porque é mais fácil para você visualizar, mas são resistores de maneira geral. Tudo bem? Então, você tem aqui 3 resistores que estão ligados, um na sequência do outro. Como assim, Boaro? Você pega o fiozinho da pontinha desse e liga nesse, assim, ó. Aí você pega um outro, liga na pontinha desse aqui assim, ó, e fica todo mundo emendadinho assim, ó, um na sequência do outro. Nós chamamos essa associação de resistores em série. Porque veja só, eu conectei aqui a uma bateria, por exemplo, né, uma bateria, por exemplo, de 12 volts. Aqui eu tenho 3 resistores. O que vai acontecer? Vai acontecer, pessoal, que os elétrons, lembre-se, os elétrons saem do polo negativo e vão até o polo positivo. Tudo bem? A adoção da corrente elétrica é o oposto ao fluxo dos elétrons, lembra? Perceba, olha, até escrevi para você, perceba que nós temos apenas um caminho, pessoal, para os elétrons. Ou seja, a corrente elétrica ela vai ter apenas um caminho, ó, ela vai vir aqui, ó, para chegar aqui. E isso é importante para você entender o exemplo que eu citei há pouco. Quando nós temos uma associação de resistores em série, como é o caso, se você queimar uma, né, se uma lâmpada queimar, ou se você retirar essa lâmpada fora, o que vai acontecer com o conjunto de lâmpadas que estão na sequência? Elas vão apagar, pessoal. Porque como o caminho é um só, imaginemos que esse um aqui queimou, né? Imaginemos que sejam lâmpadas agora, para simplificar, e esse aqui queimou. Se os elétrons estão vindo aqui para chegar até lá, se você cortar um aqui, já não tem como seguir o caminho, tudo bem? Muito bem, Boaro. Então é isso, associação de resistores em série. Gente, aqui tem uma coisa interessante. Eu chamei de U1, a diferença de potencial sobre o resistor R1. Chamei de U2, a diferença de potencial sobre o resistor R2. Chamei de U3, a diferença de potencial sobre o resistor R3. O que acontece, pessoal? Acontece que se eu tenho 12 volts aqui, cuidado, tem gente que erra isso. Isso não é difícil de entender e muita gente erra. Se aqui eu tenho 12 volts, pessoal, eu não tenho 12 volts aqui sobre o 1. Eu não tenho 12 volts sobre o 2 e nem 12 volts sobre o 3. Eu vou ter os 12 volts dividido nos 3. Ah, Boaro, por isso que o total, pessoal, vai ser o U1 mais o 2 mais o 3. Inventando valores, por exemplo, horas. Imaginemos que eles fossem todos iguais. Isso é um caso particular, tá? Todos iguais, por exemplo. Aí sim eu teria igualmente em todos. Aí eu teria, por exemplo, 4, 8, 12, entendeu? Então eu teria 4 volts aqui, mais 4 aqui, mais 4 aqui, de maneira que seria 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Mas, como eu disse a você, é um caso particular. De maneira geral, eles podem assumir quaisquer valores aqui, se tem qualquer valor aqui, então esse 12 volts vai estar distribuído aqui. Tudo bem? Muito bem, Boaro. Mas, lembrem-se, gente, o I total, ou seja, a corrente elétrica que percorre aqui, ó, tem que ser a mesma para todos. Não é? Como eu disse há pouco, só tem um caminho para os elétrons. Então, a corrente que passa pelo 1 é a mesma
corrente que passa pelo 2, que é a mesma corrente que passa pelo 3. Tudo bem? A corrente elétrica aqui, ó, é a mesma. Por isso que o U você vai somar, tudo bem? Mas o I é o mesmo. Então, o I total é o I1, que é o I2, que é o I3. Agora, veja só uma coisa. Tem uma técnica, tem uma estratégia que é a seguinte. Nós chamamos de resistência equivalente. O que vem a ser a resistência equivalente? Imaginemos que eu vou substituir esses 3 resistores por apenas um. Vou substituir os 3 resistores por apenas um. Posso fazer isso? Posso. Quanto vale esse resistor que nós vamos usar no lugar desses 3? Pessoal, é dada por essa expressão. Essa aqui é a fórmula da resistência equivalente de uma associação de resistores em série. A resistência em série, eu coloquei um subíndice S aqui, porque depois em paralelo eu vou colocar um subíndice P, tá? A resistência equivalente em série é o R1 mais R2 mais R3, tantos quantos você tiver. Claro, se tiver aqui 5, 10, 20, 30, você vai somando o valor das resistências. Entendeu? Que legal, Boarô? Claro, né, gente? Ó, só mais um detalhe. Lembre-se que a lei de Ohm vale para todos os resistores, tá? Então, U igual a R vezes I para esse cara, U igual a R vezes I para esse, U igual a R vezes I para esse, claro que vale. Ou seja, o U sobre ele, o U1, vai ser igual a R1 vezes o I. O U sobre esse, o U2, vai ser igual a R2 vezes o I. E também, o U sobre esse, o U3, vai ser igual a R3 vezes I. Tudo bem? Entendeu? Eu vou dar espaço para você copiar, para a gente fazer um exercício de aplicação bastante interessante, porque esse é o ano da sua aprovação, se Deus quiser, na escola, seu concurso público, no Enem, o que você estiver fazendo de prova. Esse assunto é de extrema importância, você vai estar muito bem, se Deus quiser, tá bom? Então, ó, copia aí. Ah, mas antes de eu fazer o exercício de aplicação, deixa eu só reforçar uma coisa que eu disse. Eu falei para você que o 1 é R1 vezes I, o 2 é R2 vezes I, o 3 é R3 vezes I, certo? Certo. Só que eu posso falar também da resistência equivalente. Se eu substituir todo mundo aqui pelo valor da resistência equivalente, então o total vai ser a resistência equivalente vezes o I total. Entendeu? Isso é extremamente útil. Usar a resistência equivalente, você vai aparecer muito em exercícios, circuitos elétricos. Meu, isso aparece muito para você. Tá bom? Então vamos fazer um exercício? Muito bem, pessoal. Então o exercício diz assim, ó. Um circuito elétrico é formado pelos resistores R1 de 10 ohms, R2 de 20 e R3 de 30, associados em série e ligados em 120 volts. Qual a corrente elétrica em R1? Gente, primeira coisa, a corrente elétrica em R1, se eles estão associados em série, é igual a essa situação aqui, mas ao invés de ser ligado a uma bateria de 12 volts, está ligado, por exemplo, numa tomada de 120 volts, tudo bem? A corrente elétrica que passa em R1, pessoal, é a mesma corrente elétrica que passa em R2, que é a mesma que passa em R3, né? Bom, então para nós calcularmos, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, achar a resistência equivalente. Porque nós vamos pensar, o total é a resistência equivalente em série vezes a corrente. Ah, então vamos lá. Primeira coisa, 10 mais 20 mais 30. Gente, claro, né? Então, a resistência, a associação de resistores em série, nesse caso, 10 mais 20, 30 mais 30, 60. São 60 ohms. Tudo bem? Bom, e quanto que é, então, aqui a relação para nós acharmos a corrente? O total é 120, ele falou. Ó, são 120 volts. Qual que é a resistência? 60. Quanto que vale a corrente? Quero saber. 120 dividido por 60, pessoal, é 2. Então, a corrente elétrica total é igual a 2 ampere, certo? Bom, mas como ele perguntou a corrente elétrica em 1, eu só vou destacar isso aqui, ó. O I1 é igual ao I total, né, gente? O I1 é igual ao I2, que é igual ao I3, que é igual ao I total, é o mesmo, que vale 2 ampere. Pronto. Tá bom? Espaço para você copiar. Muito bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Faça tudo com cuidado, passo a passo, para você ir avançando, tá? Gente, eu tenho a solução dos seus problemas. Você precisa de mais tempo para fazer redação, para usar história, geografia, biologia, né? O pessoal que quer ir para medicina, tem que estudar muito, né? Que tal pegar tudo organizado na maior e melhor plataforma de ensino de física e de matemática do Brasil para vocês? Gente, na descrição do vídeo eu deixo o link.
comentário fixado também. Eu tenho hoje, né, no momento da gravação desse vídeo, eu tenho da ordem de 4.000 vídeos de resolução de exercício em vídeos individuais. Pra você pegar todas as minhas aulas gravadas na lousa, com cuidado, são aulas exclusivas, tá? Gravadas lá para o curso, com cuidado, para você poder estudar, resolver os exercícios, tiver dúvida, monitoria, fazer tudo com bastante cuidado, porque se o bom Deus quiser, esse é o ano da sua aprovação, tá? Eu amo esse espaço, eu amo o YouTube, é um lugar espetacular para fornecer para vocês uma quantidade enorme de conteúdo. Na minha opinião, é o melhor lugar para você ficar. Não tem nem comparação com as outras redes. O YouTube é o melhor lugar para você ficar. Mas demanda tempo, né? De organização, pegar, buscar conteúdo e tal, né? Então, se você quer focar tudo no único lugar, ganhar um tempo enorme, numa qualidade enorme, garanta você, tá? Melhor e maior plataforma de ensino de Física e Matemática do Brasil. Esse é o ano da sua aprovação, se o bom Deus quiser. Muito obrigado, tudo de bom para vocês, galera. Fiquem com Deus e até mais. Valeu!